Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares, especialista sobre desenvolvimento pessoal e engenharia corporal. Bem pessoal, vamos mandar mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, mudar alguns paradigmas, o nosso mindset e se a nossa forma de pensar. Bem pessoal, hoje vamos falar um bocadinho, a gente fala muito sempre nos nossos vídeos, né? Sobre comportamento humano, né? Falamos muito sobre empreendedorismo, comportamento humano, espiritualidade, tá tudo interligado, né? Uma coloca sempre, está ligada a uma outra ideologia, alguma outra, ou um outro campo de conhecimento, então conecta-se já de uma vez. Bem, eu estava fazendo uma comparação, né? Em função aos meus estudos, né, em relação à economia, né, nós temos aí a economia clássica, né, que é a economia que normalmente nós aprendemos nas escolas, né, nas nossas escolas culturalmente, né, é um modelo de economia na qual, comparando com a economia austríaca, né? Vamos fazer uma comparação com a escola austríaca de economia, porque eu estudo a escola austríaca de economia, porque me identifiquei com a escola austríaca de economia. Olha, por que me identifiquei com a escola austríaca de economia, Eduardo Soares? Por um simples e importante motivo. Posso até repetir, por um simples e importante motivo que faz toda a diferença a economia da escola austríaca e a economia tradicional ou convencional que a gente tem aprendido nas escolas durante esses séculos todos, esses anos todos. Então, o grande diferencial da escola austríaca, ela antes de olhar para a economia como o sistema econômico, como uma ciência, ou como uma teoria, ou como um princípio social, ou como um princípio na qual esse mesmo campo de conhecimento possa agregar ao nosso ciclo social, né? Como números, prognósticos, gráficos e como é que esses números vão se refletir na nossa vida prática, né? Porque a existência da economia, o princípio econômico para a existência da economia é a partir do momento que o homem entendeu que os recursos são escassos, então precisa-se, né, estudar como fazer a divisão ou a repartição desses mesmos recursos, como é que vamos nos dividir, né? Como é que vamos dividir esses mesmos recursos que possa beneficiar um número maior de pessoas, né? Então, antes de nós entendermos isso, economia como número, como ciência, é importante a gente entender o indivíduo. Aí é o foco principal da escola austríaca. Aí é onde eu me identifiquei com a escola austríaca de economia. Porque a escola austríaca de economia, antes dele focar na economia como ciência, como um campo de conhecimento, ele foca a economia como o indivíduo. Isso é, como é que esse indivíduo que vai lidar com esses números, que vai definir esses gráficos, que vai fazer esses cálculos matemáticos para beneficiar o nosso ciclo social, como é que esse indivíduo está programado a pensar e agir no nosso ciclo social. Porque antes da existência de número existe um indivíduo, o ser humano. Como é que esse ser humano está programado? Isso por quê? Porque nós temos dois principais modelos mentais. Nós temos o modelo mental de prosperidade e nós temos o modelo mental de abundância. Isso significa dizer que um indivíduo que tem um modelo mental de prosperidade, como é que ele vai lidar com a economia, tem uma diferença enorme com um indivíduo que vai lidar com a economia com um modelo mental de escassez. Não são os dois modelos mentais. Tem o modelo mental de prosperidade ou tem o modelo mental... Desculpa, cometi um erro. Tem um modelo mental de prosperidade, que é abundância, e temos o modelo mental de escassez. E agora eu estou certo, vamos desculpar, né? Agora está certo. Não vou cortar, vou continuar. Errar é humano, estamos aqui para fazer a correção dos nossos erros. Não vou mandar cortar o vídeo, vou continuar. Então, como é que o indivíduo que foi moldado desde a sua herança genética, desde o seu ambiente familiar e a seguir o seu ambiente social, ele foi programado a agir e a pensar em função do mundo à sua volta, está programado para interagir ou para lidar com esses números, com esses mesmos cálculos. Porque o que vai definir a real reflexão dos cálculos matemáticos não vai ser a eficiência ou a eficácia que esse doutor ou
que esse presidente ou que esse ministro da economia possa ter em função da experiência, das ideias ou do estudo científico que ele teve, em função daquilo que ele aprendeu na escola, na academia, na universidade, onde ele possa ter aprendido algo, essa teoria ou essa ciência sobre economia. O que vai refletir, o principal reflexo da economia é a ação humana. Como é que esse indivíduo foi moldado a lidar com o dinheiro? Isso significa dizer, quando o indivíduo é moldado com a mentalidade de escassez, por mais que ele seja um bom matemático, por mais que ele entenda muito bem sobre cálculos, gráficos, estatísticas, né? Escalabilidade, crescimento econômico, tudo isso são teorias que estão arquivadas na tua mente consciente. O que vai definir o que você é como ser humano vai ser a tua programação mental. Isso é como você foi condicionado, ou como seus estereótipos te moldaram a olhar o mundo à tua volta quando se trata de dinheiro. Isso porque se você olha o dinheiro como um recurso escasso, que não está para todo mundo, que não está aí para todos, pode ter certeza. Pode ter outro presidente mais inteligente, estudou em Harvard, estudou em Oxford, nas melhores universidades do mundo, na Universidade de Texas, de Chicago, nas melhores universidades do mundo. Mas se ele foi moldado com o modelo mental de escassez, ele vai construir uma sociedade com esse modelo mental de escassez. Vai ser uma sociedade fadada ao fracasso. Por esse motivo é que nós temos um continente, África. Independentemente do cérebro que a gente possa ter, nós falamos, mas como é que esse país ou esse continente, pessoas que estudaram, são letradas, foram buscar conhecimento, estudaram em boas universidades, mas esse nível de escolaridade não reflete no país na qual a gente tem, ou no continente na qual a gente tem. Isso por quê? Porque o continente na qual a gente tem, isso é uma realidade intersubjetiva. Isso é algo que não tem autonomia. Esse é um espaço de terra que não tem autonomia. Quem vai definir o real desenvolvimento desse mesmo espaço de terra é o povo, que integra mesmo nesse espaço de terra. Então, se o povo tiver programado, tiver a mentalidade de escassez, vai ter um continente, vai ter um país com o modelo mental de escassez. Vai ser um país escasso, fadado à ruína, ao fracasso, a guerras, problemas sociais, problemas tribais, problemas de pobreza, fome, doenças, tudo são sintomas do modelo mental que esse povo transporta dentro da sua mente subconsciente. Porque é na nossa mente subconsciente onde lá ficam arquivadas 95% das informações que nos orientam a nossa vida toda. E são essas informações que vai definir o ser humano que nós vamos estar programados a viver nesse nosso mundo exterior. Então, antes de você falar bem sobre números, antes de você falar bem sobre gráficos, sobre estatística, procura saber qual é a tua programação mental. Isso é como é que você está condicionado a viver no mundo na qual você faz parte, na qual tu estás inserido. Esse é o primeiro passo. Por esse motivo, a importância do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, saber as tuas fraquezas, as tuas debilidades e como usar as tuas debilidades, fortalecer ela e fazer com que essas mesmas habilidades se tornem, se você capacitar essas mesmas habilidades e como eu capacitei essas mesmas habilidades e agregar ao meu ciclo social, tendo em conta a necessidade que o meu ciclo social tem em função das habilidades na qual eu desenvolvi. Então, a escola austríaca de economia, ele não se foca na economia como ciência, ele se foca na economia como comportamento humano. Isso é ação humana. A praxeologia, que é a ciência da ação humana. Como é que o indivíduo está programado a se comportar e agir, a colocar em prática as suas habilidades, seguindo sempre os seus padrões bioquímicos internos. Porque são esses padrões bioquímicos internos que vai definir o ser humano que está inserido nessa mesma sociedade. Porque se tiveres um indivíduo com modelo mental de abundância ou prosperidade, querendo ou não, de forma consciente ou inconsciente, você vai ter uma sociedade fadada ao sucesso. Porque é o reflexo desse indivíduo que pensa, que tem um modelo mental ganha-ganha, não é um indivíduo que tem a mentalidade de escassez, que tem um modelo mental ganha-perde. Isso é para mim ganhar, Eduardo e Soares.
o Alberto tem que perder, então pode ficar descansado. Se você tem um modelo mental ganha-perde, tens uma sociedade fadada ao fracasso. Mas quando tens um modelo mental de abundância, com modelo mental ganha-ganha, na qual eu ganho, o Alberto ganha, a minha empresa ganha, o meu país ganha e todo mundo sai a crescer. Esse é o modelo mental programado para construirmos uma sociedade rumo ao desenvolvimento. Então significa dizer, se tens uma sociedade moldada com o modelo mental de escassez, é impossível, vai ser impossível você criar um país próspero. Então, enquanto o africano não mudar o seu modelo mental de escassez para a prosperidade, o continente africano está fadado ao fracasso. Isso é porque os nossos moldes culturais nos condicionam a termos o continente que nós temos agora. Infelizmente, essa é a mais cruel, pura verdade, na qual nós africanos estamos fadados ao fracasso em função dos nossos moldes culturais. Mas vai ser importante a gente saber por que quem definiu os nossos moldes culturais. Quem definiu os nossos moldes culturais, infelizmente, é a nossa geopolítica. Isso é a nossa localização geográfica. A nossa localização geográfica vai definir os nossos moldes culturais. Os nossos moldes culturais vai definir o nosso modelo mental. E o nosso modelo mental vai definir os nossos resultados sociais. Mas isso é tema para um próximo vídeo, na qual eu vou mandar aqui no nosso canal. Então, façam a subscrição, comentem, põe aí um gosto, um like, assim o YouTube vai entender que essa mensagem precisa ser espalhada para outras pessoas também ouvir e chegar também aos ouvidos de outras pessoas. Estamos juntos, tá ligado? Isso é o início